Jesus, o único caminho. Por Louis Arley Goes. A morte de Jesus é considerada de extrema importância e recebe destaque especial no cristianismo por uma razão significativa, que é a necessidade da redenção e salvação da humanidade. A humanidade estava morta espiritualmente por conta do pecado e precisava ser resgatada. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para o resgate da humanidade, havia um preço que precisava ser pago. A doutrina bíblica cristã ensina que o preço desse resgate da humanidade foi pago por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. De acordo com a fé cristã, essa morte de Jesus permite que as pessoas sejam reconciliadas com Deus e oferecendo a possibilidade de salvação e vida eterna com o Pai. A história da criação do homem está registrada no livro de Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia. Segundo o relato bíblico, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou-o no jardim do Éden para cuidar dele e para ser seu representante na terra. No início da criação, Deus tinha um relacionamento próximo com Adão e Eva. Deus costumava aparecer a Adão na virada do dia e eles tinham uma comunicação direta. Essa proximidade de comunhão entre o homem e Deus no Éden pode ser considerada como o estado ideal de harmonia e intimidade entre a criação e seu Criador, isto é, entre a humanidade e Deus. Esse relacionamento era baseado na obediência de Adão à vontade divina. Adão e Eva receberam uma ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas desobedeceram a essa ordem. Como resultado, eles foram expulsos do jardim do Éden e a humanidade passou a viver em um estado de separação espiritual de Deus, marcado pelo pecado que teve sua herança transmitida a todas as gerações subsequentes. Por isso, a raça humana necessitava de redenção. A reconciliação espiritual com Deus é vista como essencial para a restauração da comunhão entre Deus e a humanidade. Jesus Cristo veio para reconciliar a humanidade com Deus, oferecendo uma solução para a separação espiritual causada pelo pecado. Para o cristão, a crença na morte e ressurreição de Jesus Cristo é o único meio pelo qual os seres humanos podem superar a morte espiritual e serem restaurados à comunhão com Deus. Essa compreensão da necessidade de reconciliação é o pilar fundamental para a doutrina da salvação. Deus criou os seres humanos com o livre-arbítrio, ou seja, com a capacidade de fazer escolhas conscientes e tomar decisões independentes. Esse dom do livre-arbítrio implica que os seres humanos têm a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre obedecer ou desobedecer a Deus. Deus deu aos seres humanos o poder de tomar decisões e, portanto, são responsáveis por suas escolhas. A história de Adão e Eva nos transmite mensagens importantes sobre a relação entre Deus e os seres humanos, assim como do papel da obediência e da desobediência na condição humana, mas também ilustra a vulnerabilidade do homem à tentação e à desobediência. A desobediência à vontade de Deus pode levar a consequências negativas e à separação espiritual de Deus. Deus é santo, o que significa que ele é completamente puro, perfeito e separado do pecado. A santidade de Deus é vista como uma qualidade fundamental de sua natureza divina.
Como resultado, o pecado, que é biblicamente descrito como transgressão da vontade de Deus, cria uma separação espiritual entre os seres humanos e Deus. Essa separação espiritual devido ao pecado é uma temática recorrente nas Escrituras. Isso implica em dizer que os seres humanos, por sua natureza pecaminosa, não podem estar em comunicação direta com Deus. A reconciliação com Deus e a restauração da relação são vistas como necessárias para superar essa separação espiritual. A natureza originalmente santa e sem pecado do homem foi corrompida pelo pecado de Adão e Eva. Como resultado, a humanidade, por sua própria natureza, tornou-se pecadora, afastada da presença de Deus e incapaz de se reconciliar com Ele por meio de seus próprios esforços. A doutrina do pecado original ensina que todos os seres humanos herdam essa condição de pecado de seus primeiros ancestrais e que a redenção é necessária para restaurar a relação com Deus. Para os cristãos, a vinda de Jesus Cristo é vista como uma solução divina para essa condição, oferecendo a possibilidade de perdão, reconciliação e restauração da raça humana. Portanto, o pecado cria um abismo entre Deus e a humanidade. Esse abismo é considerado um véu que impede o acesso direto da criação com o Criador. A fé na obra redentora de Jesus Cristo é a ação fundamental e necessária para que esse abismo espiritual fosse superado. Através de seu sacrifício, Jesus se torna o mediador entre Deus e a humanidade, proporcionando a reconciliação por meio de sua morte e ressurreição. Então, somente por meio da fé em Jesus, o ser humano pode superar essa separação espiritual. Em Cristo, qualquer pessoa tem oportunidade de restauração da sua natureza corrompida e a reconciliação com Deus. As Escrituras nos mencionam a consequência da desobediência de Adão, a qual afastou a humanidade de Deus, mas também nos evidencia o favor gratuito de Jesus em seu sacrifício expiatório de cruz, nos trazendo redenção, absolvição de toda a cédula de dívida que era contra nós. Adão, através do pecado, nos separou de Deus. Cristo, através da sua graça, nos reconcilia com o Pai. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos, capítulo 3, versículos do 23 ao 26. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 15. Quando o apóstolo Paulo declara: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele revela que, por conta do pecado original, toda a descendência de Adão ficou destituída da glória, esplendor e grandiosidade de Deus.
Segundo o site Sinônimos, dicionário de sinônimos online, um dos sentidos da palavra glória é paraíso, e da palavra destituídos é degradados, afastados. Então, estar destituído da glória de Deus significa, literalmente, estar afastado do paraíso, local onde Adão e Eva desfrutavam da presença de Deus. Não há nada pior para o ser humano do que perder a presença de Deus. Podemos fazer uma analogia usando montes e um abismo, e assim fazer uma metáfora interessante para descrever a separação espiritual entre Deus e a humanidade devido ao pecado. A ideia do abismo intransponível entre Deus e os seres humanos é uma maneira figurativa de ilustrar a gravidade dessa separação espiritual. De acordo com essa representação, os seres humanos estão em um monte ao sul, enquanto Deus está em um monte ao norte. E um grande abismo separa os dois. Esse abismo simboliza a distância espiritual causada pelo pecado, impedindo a comunhão direta entre a humanidade e Deus. Nessa metáfora, a necessidade de redenção e reconciliação pode ser comparada a construir uma ponte sobre o abismo, permitindo que os seres humanos atravessem e se aproximem novamente de Deus. No cristianismo, essa ponte é vista como sendo Jesus Cristo, que por meio de sua morte e ressurreição, fornece um caminho para superar a separação espiritual e restaurar a comunhão com Deus. Jesus nos diz que Ele é o caminho por onde podemos retornar ao paraíso, isto é, onde temos a presença do Pai. Ao monte que Deus habita, podemos chamar de céu. É o que o homem tem habitado, chamamos de criação caída, e ao abismo chamamos de pecado. Essa analogia descreve a relação entre Deus, a humanidade e o pecado. O céu, por exemplo, se refere ao lugar da presença de Deus e à comunhão perfeita com Ele, enquanto a criação caída representa o mundo imperfeito e afetado pelo pecado. O abismo pode, de fato, representar o pecado que separa a humanidade de Deus. Aqui é de primordial importância uma análise mais profunda e exata das implicações da separação espiritual causada pelo pecado na relação entre Deus e a humanidade. De fato, de acordo com essa perspectiva, o pecado cria uma barreira espiritual que impede os seres humanos de conhecerem plenamente as coisas de Deus e de terem uma comunicação direta com Ele. A metáfora da morte espiritual é frequentemente usada para descrever essa separação. Nesse contexto, morte espiritual não se refere à interrupção da existência, mas sim à ausência espiritual de Deus, à falta de comunicação e à incapacidade de experimentar a plenitude da vida espiritual para todos os seres humanos que foram criados. A partir de então, através desse isolamento espiritual, os seres humanos não podem compreender completamente as coisas de Deus sem sua intervenção. É necessário o papel do Espírito Santo, Jesus em nós, para iluminar as mentes humanas, permitindo que as pessoas conheçam a verdade espiritual e tenham uma compreensão mais profunda das coisas de Deus. Tal descrição reflete uma verdade significativa sobre a condição humana e a busca constante da humanidade por significado, propósito e proximidade com o seu Criador após a queda de Adão. Desde o erro inicial de Adão, as pessoas têm buscado formas de se aproximar de Deus, construindo suas próprias pontes espirituais, trilhando caminhos e sistemas de crenças na esperança de restaurar a comunhão perdida. Porém, esses esforços humanos são inadequados para superar esta separação espiritual. A
A busca da humanidade por Deus pode levar a caminhos que, em vez de aproximar, acabam afastando ainda mais as pessoas do Pai. A verdadeira reconciliação com Deus não pode ser alcançada por meio de esforços humanos ou méritos próprios, mas é um dom de Deus concedido por sua graça. A fé na obra redentora de Jesus Cristo é a única maneira pela qual os seres humanos podem realmente se reconciliar com Deus. Jesus, por ser o caminho, a verdade e a vida, oferece a ponte divinamente construída sobre o abismo espiritual causado pelo pecado e permite que as pessoas se aproximem de Deus e restaurem sua relação com Ele. A fé em Jesus Cristo é essencial para essa reconciliação espiritual, oferecendo esperança à humanidade na busca pela proximidade com o Altíssimo. De acordo com a Bíblia, o Manual de Fé do Cristão, a humanidade não pode alcançar Deus por meio de suas próprias ações, mérito ou esforços, independentemente de quão nobres possam ser. Em vez disso, a reconciliação com Deus é vista como um dom divino que vem por meio de um sacrifício de morte. A palavra de Deus é a revelação divina da sua vontade para a humanidade. Para nós, os cristãos, é um guia espiritual oferecendo instrução, sabedoria e orientação para a vida cotidiana. A leitura, estudo e aplicação da palavra de Deus são considerados essenciais para o crescimento espiritual e para uma compreensão mais profunda da fé. Portanto, a reconciliação com Deus não é algo que pode ser realizado apenas por boas ações, rituais religiosos ou exercícios humanos, mas é um dom divino que é recebido pela fé. Isso é o mesmo que dizer que ninguém na humanidade é capaz de se justificar diante de Deus por meio de suas próprias ações ou méritos, uma vez que todos são pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23. Como a humanidade estava em uma condição de isolamento espiritual de Deus devido ao pecado e não tinha meios para se reconciliar com Ele por conta própria, então o expediente proporcionado por Deus foi a vinda de Jesus Cristo em forma de homem vivendo uma vida sem pecado. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus, perfeito porque nele não se encontrava pecado algum, e assim se apresentou como perfeito. Por conta disso, ele é visto como o sacrifício perfeito que poderia pagar o preço pelo pecado e reconciliar a humanidade com Deus. O livro de Hebreus destaca que Jesus, por ser sem pecado, se ofereceu como sacrifício redentor definitivo. Sua morte na cruz é vista como o pagamento pelo pecado da humanidade, permitindo que as pessoas se aproximem de Deus novamente. Pode-se concluir, então, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, deixou sua glória divina e se fez homem para redimir a humanidade do pecado e proporcionar o acesso espiritual a Deus. A encarnação de Jesus, seu nascimento, vida sem pecado, ensinamentos e, finalmente, sua morte sacrificial expiatória na cruz são vistos como o meio pelo qual os seres humanos podem ser reconciliados com Deus. Resumindo, temos que, metaforicamente, a cruz de Jesus é vista como uma ponte divinamente construída que liga o céu, onde Deus habita, à humanidade, representada pela criação caída. Através do sacrifício de Jesus na cruz, a separação espiritual causada pelo pecado é superada, permitindo que os seres humanos se aproximem de Deus e restaurem sua relação com Ele. A cruz do Monte Calvário é o local onde o sacrifício redentor de Jesus foi consumado, proporcionando o caminho, a ponte, para a salvação e a reconciliação com Deus.
A fé na obra redentora de Jesus Cristo é o meio pelo qual os seres humanos podem atravessar essa ponte espiritual e serem restaurados à comunhão com Deus. Essa metáfora da cruz como ponte enfatiza a centralidade do sacrifício de Jesus na compreensão que todo cristão precisa ter sobre a revelação e da salvação. É um símbolo poderoso do amor, graça e misericórdia de Deus, oferecendo esperança à humanidade na busca pela proximidade com Deus. A salvação da raça humana e a mediação, união, reconciliação entre Deus e a humanidade é uma atribuição exclusiva de Jesus Cristo. A nossa absolvição e nossa regeneração espiritual somente são possíveis através da fé em Jesus Cristo e de aceitar o seu sacrifício redentor na cruz. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Nova Versão Internacional. A afirmação de Jesus no livro de João destaca a posição central de sua exclusividade como um meio pelo qual a humanidade pôde se reconciliar com Deus e encontrar a vida eterna. Ele disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Jesus se apresenta não apenas como um guia ou um mestre, mas como o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que conduz à comunhão com o Supremo, a verdade que revela o conhecimento de Deus e a vida eterna que é proporcionada àqueles que nele creem. Cristo é a pedra angular da fé cristã, sendo essencial no relacionamento de todo cristão com o Criador. Pense nisso.